Bom, estamos de volta e vamos começar a falar um pouco sobre a ira. A gente tem que se perguntar como ou por que surge a ira. Normalmente, a ira surge, principalmente nas suas expressões mais iradas, surge quando a gente tem um objetivo, a gente tem alguma coisa, um desejo, e a gente é obstaculado naquele desejo. E quanto mais queremos algo, mais raivosos ficamos se nós somos impedidos de realizar aquilo que nós pretendíamos realizar. Então, a raiva, basicamente, ela está situada nesse cerceamento das nossas ações, dos nossos pensamentos e assim por diante. Isso é um aspecto. Agora, existem outros aspectos também da raiva. Por exemplo, as impertinências a gente vê convive, um casal, por exemplo, as impertinências, ou seja, caprichos. A pessoa é muito caprichosa, não é caprichosa no sentido de cuidadosa, não. Caprichosa no sentido de caprichos infantis. Não, eu botei 2 maçãs, você comeu uma maçã, aquela maçã não era sua, e assim por diante. Isso também provoca brigas, provoca a ira. Evidentemente, a ingratidão também provoca a ira, mas a ira ela tem outros conteúdos também de sentimentos que nem sempre podem ser identificados simplesmente como raiva. Nós temos, por exemplo, o rancor, a mágoa, o ressentimento. São formas, digamos assim, talvez até para a pessoa que tem esses sentimentos, pode ser até pior do ponto de vista da própria vida. O rancor por uma agressão injusta, o rancor por um tratamento inadequado, o rancor por julgamento a priorístico, ou seja, simplesmente você foi julgado desfavoravelmente, não pelo seu valor ou desvalor, mas por aquilo, por exemplo, no caso do racismo e assim por diante. A outra coisa também, a raiva e a ira, ela muda conforme a época. Nós temos no mundo de hoje, no mundo moderno, a raiva moderna, que ela tem novas razões e novas formas. Por exemplo, no trânsito. A explosão de ira no trânsito, no mundo contemporâneo, pelo caos que está o nosso trânsito, é muito comum. As pessoas levam fechadas, dão fechadas, as pessoas, enfim, têm comportamentos, inclusive, violentos de descerem dos carros e agredirem-se e até matar, né? Agora, é comum também, no mundo moderno, a raiva no ar. A raiva no ar é um termo inglês cunhado de propósito para esse tipo de raiva do mundo contemporâneo. É chamado air rage. Air rage significa a raiva, a ira nos voos. A raiva que tem tanto os comissários e os que trabalham, quanto os passageiros. Há verdadeiras crises durante uma viagem, principalmente em viagens longas, entre passageiros e comissários. Algumas vezes os passageiros é que estão absolutamente errados, querem ligar o celular quando não pode, enfrentam os comissários não atando o cinto de segurança, fumando, exigindo mais bebida, mais comida, e as comissárias também vão perdendo a sua calma, e há verdadeiras guerras e brigas até de agressão física em voos, principalmente de longa duração. Há também esta raiva moderna, a frustração, a impotência, por exemplo, nos meios eletrônicos, né? Você está com seu celular e não tem sinal.
Você está no seu computador e o computador faz besteira, desliga, você perde todo o trabalho feito e assim por diante. Há gente que pega o seu computador e joga no chão e quebra tudo. Há gente que joga coisa na televisão e assim por diante. São as raivas modernas. E agora eu gostaria de também distinguir que esta raiva que tem circunstâncias, tem épocas e assim por diante, ela também pode ser identificada como estado de raiva. O que é o estado de raiva ou estado de ira? Estado de ira é aquela pessoa que está sempre com raiva. O tempo todo cara fechada, o tempo todo dando patada, o tempo todo agredindo no trabalho, no lazer, dentro de casa, na família. Vocês imaginam um pai de família que trata assim os filhos o tempo inteiro? O tempo todo ele está com raiva, o tempo todo ele está com cara fechada, o tempo todo ele está respondendo mal. Imagine o padre na paróquia, o tempo todo tratando mal os fiéis, o tempo todo dando... Né? Então, é o estado permanente de raiva. Eu não sei o que acontece, mas estas pessoas nascem e morrem com raiva. Mas há também o estado não permanente de raiva, mas episódico. Assim, por exemplo, numa determinada fase de uma semana, lá na minha igreja, as meninas falam que quando eu uso uma determinada camisa, que todo mundo fica caladinho, porque aquela camisa significa... não lembro, não sei porquê, mas elas é que acham isso, né? Há outras pessoas que têm raiva com o dia marcado. Toda segunda-feira está com raiva. Aliás, é muito comum na nossa sociedade as pessoas ficarem com raiva na segunda-feira, chamada segunda-feira da ira, porque passou o fim de semana e chegou a segunda-feira, começa tudo outra vez. Então, estado de raiva episódio. Você tem estado de raiva que dia da semana? Eu, para mim, todo dia é dia. De raiva? Não, de raiva. De raiva não, de alegria. Eu já escutei muitas pessoas falando isso mesmo, de segunda-feira. Mas para mim, a segunda-feira teria que ser, né, para a maioria das pessoas, o melhor dia. Que é a chance que a gente tem de recomeçar e fazer o bom daquilo que nós não podemos fazer na outra semana, e a gente tem uma semana inteira para poder... Nossa, bem, Guilherme, quem te ouve assim, parece que nós estamos na frente de um São Domingo sábio. Acordei inspirado. Né? Acordou inspirado, né? Mas você também tem suas crisezinhas de vez em quando, né? É quando, né? Acontece. Pois é, então nós estamos falando... Agora nós vamos falar, não sei se dá tempo ainda, nós vamos falar... Acabou. Então vamos falar daqui a pouco sobre o dia de fúria. O dia de fúria, que são momentos de loucura temporária, crises de raiva. Daqui a pouco voltamos.